Boa noite para todo mundo. Bem-vindas e bem-vindos à nossa live de práticas de educação antirracista. Essa live que é fruto de um projeto coletivo de professores e professoras e tem o apoio do grupo Afroativos da Escola Saint-Hilaire. Hoje a nossa live vai falar sobre educação para as relações étnico-raciais e gestão escolar. E os nossos convidados são a professora Bartolina Ramalho Cantanay, cantante, o professor Ângelo Barbosa, da Escola Saint-Hilaire, e a professora Graziella. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Que não aparece aqui. Primeiro, a gente vai fazer uma rodada de apresentações dos nossos convidados, e aí depois eles vão falar um pouquinho sobre os assuntos relacionados à gestão e educação para as relações étnico-raciais. Primeiro, eu vou apresentar, então, a professora Bartolina Bartô, a prof. Bartô. Agora nós já somos íntimas. A prof. Bartô, então, ela é pedagoga, doutora em educação, e ela é coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Políticas, História, para a formação de professores para relações étnico-raciais, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, certo? E também ela faz parte do Grupo TES, que é Grupo de Trabalhos Estudos Zumbi. Tudo isso no Mato Grosso do Sul. Ah, esqueci de falar que o Grupo de Estudos e Pesquisas Políticas tem o nome de GPRES. Demorou para eu pegar esse nome, mas agora está certo. Prof. Bartô, boa noite. Ela parece travada. Boa noite, Fancy. Muito obrigada pela recepção. É uma alegria estar aqui falando com vocês, com a Fancy, o Anjo, Graziella e a Carolina, que está também fazendo o nosso assessoramento técnico. Fiquei muito honrada com o convite, então gostaria de agradecer muito participar de uma outra experiência interestadual, expandindo, né, essa possibilidade. Eu acho que esse é um benefício que veio, né, com esse novo normal nosso, essa possibilidade de conversarmos com as pessoas, né, é um distanciamento, mas ao mesmo tempo nos permite essa aproximação. Tá ouvindo direitinho, Francis? Sim? Tá. Desculpa, só para confirmar. Então, assim, eu quero me apresentar para vocês. Eu quero também dar boa noite para os nossos amigos aqui do Face, né, que nos acompanham, que estão aí firme nessa trajetória, junto conosco. E mais uma vez para discutirmos a educação antirracista. Eu sou professora Bartolina Ramalho Catanante, certo? E sou professora da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Hoje, já como professora aposentada na graduação, continuo como professora sênior dentro da universidade, fazendo todo o papel que uma professora pesquisadora faz num curso de mestrado. Trabalho no curso mestrado profissional em educação. Nesse curso de mestrado, a gente desenvolve a pesquisa voltada para políticas públicas. Então, a gente trabalha com políticas públicas. O meu trabalho, pelo menos, tem sido com políticas públicas, né? E a formação de professores para a educação das relações étnico-raciais. Por isso que é o GPREA, né? Que a gente chama de GPREA. E também, até agora, me afastei nesse último dia aqui, né, nesses últimos dias, dia 4 de setembro, do Grupo TES, mas até então exercia a função de presidente do grupo, que é Trabalhos Estudos Zumbi. O Grupo TES é responsável por fazer, né,
a primeira reunião do grupo do movimento negro acontece através do Grupo Texto. Então, o Grupo Texto tem 35 anos de efetivo trabalho no combate ao racismo e da afirmação da educação para a igualdade das relações étnico-raciais. É um grupo que baseia o seu trabalho a partir da educação também, ele desenvolve o trabalho na questão da educação, isso criando cursinhos pré-vestibulares, fazendo curso de formação de professores, fazendo curso de formação do movimento negro mesmo, e fazendo também, chegamos a fazer até mesmo os cursos preparatórios para o mestrado e doutorado da população negra, de professores e outras pessoas que quisessem iniciar no grupo de mestrado e doutorado, certo? Nós fazemos essa pesquisa no GPR, na universidade, a fim de desenvolver, né, práticas educativas realmente efetivas. Um dos nossos trabalhos, uma das nossas pesquisas apontou que era necessário que a gente avançasse no desenvolvimento de práticas educativas para combater o racismo dentro da escola e em toda a sociedade. Então, é esse o nosso trabalho, é isso que a gente está fazendo. E agora eu também estou com um novo desafio, né? Estou como pré-candidata a vereadora aqui pelo município de Campo Grande, pelo Partido dos Trabalhadores, numa nova situação, né? Que eu digo assim, que é um contínuo da minha carreira, porque eu já tenho mais de 35 anos de efetivo trabalho dentro da educação e no movimento negro, no movimento social, no movimento de mulheres, né? Então, é uma continuidade que nós temos chamado. Mas eu acho que esse aqui é tempo, Fancy, era só para que eu me apresentasse, né? Então, é isso. Né? Então, no segundo bloco, a gente faz o aprofundamento das temáticas e podemos discutir melhor no decorrer da live. Não sei se eu usei todo o meu tempo. Foi ótimo, prof. Muito obrigada pela presença. É realmente um prazer te ter aqui com a gente para essa conversa. Agora, eu vou apresentar a professora Graziela Oliveira Neto. Ela é especialista em gestão escolar, presidenta do CISME, membro do coletivo de profs pretas e do movimento negro de Esteio. Oi, Grazi, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Estão me ouvindo bem? Sim, tudo bem. Então tá bom, então tá ótimo. Queria dar uma boa noite, agradecer mais uma vez por estarmos aqui conversando. Eu acho que de uma pauta que é extremamente importante, que é falar da ERER numa lógica partindo da gestão, né? E hoje, né, podendo estar aqui compartilhando, me traz a alegria de poder reviver momentos que estive como diretora de escola, como assessora pedagógica dentro de uma secretaria de educação e hoje como presidenta do sindicato. Então, realmente, esta trajetória desta pessoa aqui, ela vem desde do espaço como aluna negra, né, e que perpassou por este período escolar e que teve a oportunidade de estar em outros espaços para poder construir efetivamente uma educação antirracista. Acho que é importante dizer a todos e a todas, né, que nessa noite nós vamos poder ter a oportunidade de refletir, né, sobre as nossas práticas, mas muito além das nossas práticas, pensar como realmente no nosso país nós estamos lidando com a Lei 10.639 e com a 11.645 com a seriedade que se deveria ter. Então, estou à disposição já desde já e quero dizer que também represento aqui o coletivo das profs pretas da região metropolitana de Porto Alegre, né, que aqui São Leopoldo, Sapucaia, Novo Hamburgo, Esteio, que sou moradora de Esteio, e Canoas, né? Então, uma alegria poder estar com vocês e mais além a gente conversa a gente começa a refletir sobre a questão do papel da gestão em relação à educação das relações étnico-raciais.
Ô, Grazi, que prazer te ter, te ouvir. Daqui a pouquinho vai ser bom. O nosso último convidado é meu colega, diretor da rede, é o Ângelo. Ele é diretor da Escola Saint-Hilaire, aqui de Porto Alegre, que é a escola onde tem o projeto Afroativos, que é o projeto que eu amo de paixão, que eu sou super fã, né? E deixa eu apresentar o Ângelo aqui também. O Ângelo, então, é professor de anos iniciais, pedagogo multimeios e atualmente está na direção da Escola Saint-Hilaire, como eu falei. Tudo bom, Ângelo? Tudo bem, Franci? Muito obrigado. Confesso que estou nervoso, porque pulei do papel de... Eu digo que eu sou o espectador mais privilegiado das lives, porque eu estou sempre assistindo. Eu transmito. Eu acho que eu não estou aparecendo na tela, né? Meu computador resolveu implicar que não vai aparecer. Deixa eu botar aqui. Tá aparecendo sim. Ah, tô? Então tá. Tá. Eu sou o espectador mais privilegiado porque eu faço as transmissões, então eu estou antes conversando com os convidados, a gente fica no pós-live também, e eu estou sempre assistindo. Então é uma grande honra ter sido convidado para falar no meio dessas professoras tão qualificadas nessa área. E eu preciso dizer que eu sei qual é o meu lugar de fala, né? A gente não pode dizer que a gente não tem lugar de fala, porque a gente não sentiu na nossa pele a dor. O compromisso ético que a gente tem nos coloca num lugar de fala. Mas qual é o lugar de fala de um homem branco que está na gestão de uma escola? Não, certamente não é o lugar de fala de uma professora negra ou uma professora indígena, enfim. A gente tem que saber o nosso papel. O nosso papel, certamente, não é o papel, eu como um homem branco, não é o papel de dizer como vão funcionar as práticas das relações étnico-raciais, mas é o papel de ser um parceiro nessa caminhada e de se colocar muito mais como um aprendente nesse processo, né? Eu vou tentar revisitar aqui a minha trajetória como professor de anos iniciais. Vou falar um pouco sobre os meus acertos e muito sobre os meus erros e sobre essa caminhada que estou fazendo agora. Tenho o privilégio de ter projetos na Escola Saint-Hilaire que são projetos que são referência nessa área. O projeto Afroativos, inclusive estou com o moletom aqui, como o carro-chefe, mas outros projetos também da nossa escola. Tenho o privilégio de ter várias colegas que são aguerridos nessa área. E como foi apresentado, enfim, sou um professor de anos iniciais, pedagogo multimeios, entusiasta das tecnologias e, neste momento, me coloco, então, como mais um parceiro nessa luta pela garantia da legislação, porque existe uma legislação, não é uma questão de escolha, né? Existe uma legislação que fala sobre a importância das relações étnico-raciais, sobre trabalhar isso na escola, e me coloco, então, como parceiro. E confesso que, repeti, né? Estou muito nervoso porque vou falar junto com essas mulheres que têm uma caminhada muito maior do que a minha, muito mais leitura, muito mais bagagem, mas espero me colocar, então, repetindo como parceiro nessa caminhada, nessa luta. Ai, que show. Então, eu queria falar por que eu estou aqui, assim. Eu comecei esse ano na direção da escola Nossa Senhora do Carmo. Lá eu coordeno o projeto dos Poetas do Carmo, que é o projeto que eu já apresentei aqui nas outras lives, onde a gente faz slam, a gente estuda poesia, enfim. Mas como nesse ano eu estou na direção da escola e como prof preta, eu senti essa necessidade de aprender e de saber qual pode ser o meu papel enquanto gestora da escola, enquanto diretora negra, como que eu posso colaborar e o que eu posso fazer no sentido de melhorar, de incentivar a ERER dentro da minha escola.
E aí, quando surgiu a oportunidade dessa live, eu quis muito participar, porque eu quero muito aprender com vocês, e com textos também, enfim, com outras pessoas, mas eu quero muito saber de vocês e aprender com vocês o que vocês têm a dizer sobre esse assunto. Então, eu estou muito feliz, eu estou nervosa, porque é muito chique ser apresentadora, mas eu estou mais nessa condição de espectadora, de ouvinte, assim, de pessoa que quer muito aprender, quer muito saber o que vocês têm a nos dizer sobre esse assunto, sobre a ERER e sobre a gestão escolar. Enfim, vou dar boa noite também para o pessoal que está assistindo nas páginas dos Poetas do Carmo, pessoal que está na página do Afroativos e também da Prof. Bartô. Boa noite, todo mundo. E agora eu vou passar para a Prof. Bartô de novo, para ela fazer as considerações dela. Obrigada, Fancy. Obrigada, Ângelo, Graziela. Bom ouvir a apresentação de vocês. E, assim, a dimensão de onde a gente parte, né? Está ouvindo direito, Fancy? De onde que a gente possa partir, né? Então, eu estabeleci a seguinte metodologia, que nós falaremos um pouco, assim, a partir da legislação, né? E é o papel de cada instituição aqui. Eu acho que isso é importante. Eu, como professora universitária, quando a gente pensa, né? Vamos partir da Lei 10.639. Quando a gente pensa na 10.639, que é o marco, né, recente dessa educação antirracista, dessa educação para combater o preconceito, a discriminação dentro da escola, dentro da instituição de ensino, isso tudo fica muito presente, né? Então, a 10.639, que faz a modificação da 9394, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela vem justamente para fazer essa modificação no artigo 26A. E por que nós, do movimento, dos teóricos da universidade, continuamos trabalhando e insistindo na 10.639? Porque realmente representou um marco da mudança para a educação étnico-racial, certo? É assim que nós percebemos e é assim que a gente sinaliza essa mudança. Junto com a 10.639 veio a lei, as diretrizes curriculares para a implantação dessa legislação, desse ensino, que traz o ensino da história, né, e cultura afro brasileira, né, dentro dos estabelecimentos de ensino. Então, as diretrizes, ela vem trazendo uma sinalização que são as funções e os papéis de cada instituição de ensino o que cabe para cada instituição de ensino, certo? Nós temos lá o papel da universidade, em que a universidade tem por função ter alguma disciplina dentro dos cursos de graduação, de forma geral, que trabalhe a questão da história e cultura africana, né? História e cultura africana e afro-brasileira. Então, lá no plano, no plano de implantação das diretrizes, existe essa função. Nos cursos de formação de professores, é necessário, é obrigatório, que esses cursos de formação de professores tenham uma disciplina para abordar esse assunto. Porque uma das grandes deficiências dos professores é justamente que os professores não tiveram formação para trabalhar com prática, né, e educação antirracista no interior da escola. Então, é necessário que essa formação venha já, né, da formação inicial, que são as universidades. Então, isso está assegurado. Descendo mais um pouco, a gente fala o que cabe para a escola, né? A Fancy está como diretora. O que cabe para a diretora? O que cabe para o coordenador pedagógico?
O diretor, ele tem por função estimular essas práticas de educação antirracistas, oferecer meios, né, para que os professores consigam estabelecer uma metodologia, um conhecimento, um outro posicionamento dentro da escola, trazendo reflexões, trazendo pessoas da comunidade, trazendo teóricos que possam trabalhar junto com o professor e com os estudantes essa formação para uma educação antirracista, certo? Aí, mais um pouquinho, a gente vem para o papel do coordenador pedagógico, certo? Aí, o coordenador pedagógico, ele trabalha com quem? Ele trabalha com os professores, ele trabalha com os estudantes, ele trabalha com esse público que eu chamo que é o público-alvo, que está lá nos fins da educação, que são os estudantes. O coordenador, ele tem essa função de pensar metodologia, pensar recursos materiais, recurso teórico, e propiciar, facilitar essa instrumentalização tanto do aluno, dos estudantes, quanto dos professores. Primeiro dos professores, depois dos estudantes. Por quê? E estar atento. Né? Hoje, preparando essa live aqui, eu conversava com uma das coordenadoras pedagógicas, ela falou assim, olha, professora, a gente ficar o tempo todo atentos, né? Além da metodologia que a gente pensa, que nós pensamos, que nós abordamos e que trazemos para a reflexão o conhecimento, mas ficarmos atentos nas manifestações que acontecem dentro da escola. Que manifestações são essas? Primeiro, a forma de tratamento do professor para os alunos negros, para os alunos indígenas, para os alunos de outras etnias. Ela dizia assim, esse é o primeiro alerta, ou seja, a gente precisa estar o tempo todo verificando qual é o tratamento que essa criança, que esse estudante está recebendo. Então, esse é um aspecto que o coordenador pedagógico tem que estar, ou seja, além de pensar o conteúdo junto com os professores, a formação junto com os professores, é preciso também que o professor, que o coordenador esteja atento aos acontecimentos, aos fenômenos que acontecem dentro da escola, tá? Eu fui diretora por muito tempo também, e aí uma das coisas que a gente sempre verificava nessa questão era que as estudantes negras, né, as estudantes, porque as meninas e os meninos, geralmente o recreio era um sinalizador muito interessante e muito importante para que nós, professores, diretores e coordenadores, ou seja, gestores da escola, percebêssemos o que estava acontecendo. Era onde os meninos e as meninas ou brigavam na hora do recreio, ou voltavam chorando, ou eles batiam em alguém também, certo? Porque aí era o momento em que eles recebiam tratamentos pejorativos. Né? Cabelo de bombril, porque que é sujo, né? Ou seja, os diferentes tipos de discriminação observados na hora do recreio. Então, esses são os fenômenos que acontecem na escola e que, para nós, gestores, professores, diretores de escola, coordenador pedagógico, a gente tem que verificar o que está acontecendo na escola. Né? Então, por exemplo, esse é uma das práticas diferenciadas e que faz com que a gente não passe o ano, né? Chega no final do ano, a gente não observou nenhuma prática de racismo dentro da escola, nenhuma prática discriminatória,
ou seja, a escola acontece diuturnamente. E aí a gente tem que intervir, certo? A gente tem que pensar nessa prática pedagógica antirracista. E uma das coisas que a gente sempre afirma, reafirma, é justamente esse olho no olho. Aconteceu a briga na hora do recreio, aconteceu o choro, o puxa-cabelo, algum fenômeno, nós, enquanto professores, enquanto educadores, discutirmos o assunto. Isso é uma coisa que não adianta a gente dizer o seguinte: não, eu não vou tocar o assunto porque eu posso reforçar o preconceito. Não, nós temos que dizer, né, o que está acontecendo. Mostrarmos, através de outros exemplos, que outras relações é possíveis, que outras relações é preciso que se dê e que se estabeleça dentro da escola para que essas manifestações racistas, discriminatórias, vão por água abaixo, né? E uma das questões fundamentais nessa construção dessa prática antirracista é nós mostrarmos a origem da cultura africana, a origem da cultura indígena e no que trouxe de benefício, por exemplo, essa nossa formação originalmente a partir das 3 raças, que é indígena, negra e europeia, o que isso trouxe de benefício? E destacar, né? Ou seja, desconstruirmos aqueles preconceitos colocados com relação à cultura africana. Na nossa prática e a vida inteira, a gente aprendeu que o negro, a pessoa negra, era escravo. Nos nossos livros didáticos pedagógicos, era isso que aprendíamos, que as pessoas negras eram escravas. E o que passa quando você coloca que uma pessoa negra é escrava e não que foi escravizada? Que aquela pessoa negra aceitou, é passivo, certo? Ele não teve um papel decisivo nessa sua história, ele não interferiu nessa história. E é justamente o contrário. O negro foi escravizado. Olha só a diferença, né? Então, ele foi escravizado. E que a escravidão é um sistema de exploração econômica, histórica e econômica. Não é responsabilidade da pessoa, enquanto negra, que ela tenha sido escravizada. É um sistema de exploração econômica. Que a vinda das pessoas negras para o Brasil contribuiu muitíssimo para o desenvolvimento sociopolítico econômico do Brasil. Ou seja, a exploração das Minas Gerais, a exploração do ouro, a exploração da cana-de-açúcar foi feita com uma mão de obra altamente especializada. Ou seja, as pessoas negras que foram escravizadas, elas dominavam e tinham conhecimento, e tinham técnica, e tinham toda uma cultura e uma história de vida. Tinham uma etnia, tinham uma origem, certo? E que eu sempre coloco que eu não gosto do termo miscigenação. Eu não gosto desse termo porque quando você coloca a miscigenação, a gente perde a história, né? Parece que não tem origem. Nós aprendemos, eu pelo menos na minha época, a gente aprendeu que o povo era miscigenado, certo? A gente não conseguia reconhecer a origem africana, a origem indígena, só a origem europeia. E aí, a origem europeia, como sempre, de privilégios, porque ela veio para o Brasil já com promessas, né, de terra, com promessas de permanecer, com promessas de permanecer aqui no Brasil, ou seja, totalmente distinta
da origem africana, que vem para o Brasil de forma escravizada, e a indígena que se tornam escravizados no Brasil também, expropriados. Então, a gente tem aí uma diferença muito grande. Então, eu penso que essas questões, elas são fundamentais para que os estudantes e os professores saiam dessa coisa de encarar o preconceito, encarar o racismo como se não houvesse, ou então como se fosse uma coisa distinta e não no espaço escolar, certo? Então, a primeira coisa é essa, levar o conhecimento da história real, da história tal como ela aconteceu, e desmistificar todo esse conhecimento e essa construção histórica que a gente tem. Eu penso que esse é o passo fundamental na prática de construção antirracista. Ou seja, a gente precisa formar outro parâmetro, a gente precisa partir de outro parâmetro para dizer que todas as pessoas, né, que participaram dessa formação inicial, elas são importantes e têm contribuição histórica, sociopolítica e econômica no desenvolvimento do Brasil. Quando eu entendo isso, a minha prática enquanto professora, a minha postura enquanto professor já muda com relação ao conteúdo, já muda com relação à abordagem desses conteúdos, com relação à prática. Eu trago autores negros para que esses autores possam ser conhecidos, tanto no conhecimento, produção, né, quanto na versão da história que eu vou passar, né? Eu, professora, não vou me conformar mais com esse posicionamento e aquelas figuras idílicas do negro escravizado, mas eu vou mostrar os movimentos, as lutas da população negra, da população indígena, como um movimento de resistência, como um movimento de combate ao sistema econômico que foi a escravidão, e reafirmação do lugar da pessoa negra, do lugar da pessoa indígena dentro da história do Brasil, ou seja, numa outra perspectiva, certo? E uma das coisas que as pessoas sempre perguntam é onde que eu construo a história, né? O conteúdo, como se nós, enquanto professores, tivéssemos que reelaborar conteúdo para que isso tudo se efetivasse. E aí não tem essa nova construção de conteúdo, mas ressaltarmos dentro da história, dentro das práticas pedagógicas, o que realmente acontece, né? Ou seja, a verdadeira história sem esse filtro político e ideológico, mas mostrando as diferentes forças da história, os dois lados da história, eu diria, né? Então, eu penso que é esse o primeiro momento. Câncer, eu não lembro quanto tempo eu tenho, mas se eu tiver, eu vou continuar falando mais um pouquinho, senão você já me interrompe e veja quanto que eu tenho para que eu possa continuar, tá? A partir... Tá bom. Qualquer coisa você me interrompa, tá? Por favor. A partir dessa perspectiva, o que nós, dentro do GPRE, fazemos, que é o nosso grupo de estudos e pesquisa, né, sobre políticas, história e formação de professores para a educação das relações étnico-raciais. Nós buscamos estudar os autores negros, certo? O ano passado, a gente fez todo um levantamento sobre as autoras, né, mulheres negras. A gente voltou com a leitura da Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, ou seja, as mulheres negras foram objeto do nosso estudo nesse ano de 2019, para que pudéssemos também ressaltar esse tipo de conhecimento. Ou seja, enquanto professores, a gente precisa, sim, estudar, precisamos, sim, conhecer, precisamos buscar, certo?
Então, esse é um dos papéis do GPR. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar é que no nosso grupo de estudo e pesquisa, no mestrado, eu oriento os professores, as professoras que estão na escola. Então, é um mestrado profissional. Os nossos mestrando não tem afastamento, eles estão fazendo. E uma das questões que a gente verifica é que tipo de prática está sendo executada na sua escola. Ou seja, o que nós, enquanto pesquisadores, podemos auxiliar nessa prática educativa antirracista dentro da sua escola, certo? Nós temos analisado experiências da educação infantil, experiências do ensino fundamental, experiência de escolas dentro das comunidades quilombolas, que é uma outra realidade também, e escolas de ensino médio, tanto buscando ressaltar. Temos duas escolas que foram objeto de análise dos nossos orientandos, que são aquelas escolas que têm práticas educativas antirracistas de sucesso, digamos assim. A gente também não tem só o caos, a gente também encontra práticas positivas, né, de educação antirracista. Aí nós temos uma escola no interior, que é uma das nossas orientandas, está concluindo, ainda não terminou, que desenvolve já há mais de 10 anos, né? E outra na capital, desenvolvida por um dos cuidadores, que são projetos desenvolvidos no ensino médio e que trabalham com essa perspectiva de prática antirracista. Esse projeto desenvolvido em Campo Grande, que nós analisamos, ele é muito interessante porque os estudantes, eles desenvolvem pesquisa, eles se desdobram sobre os dados e o estudo, né? Teve um ano que essa escola, os estudantes fizeram a leitura de um dos volumes daquela coleção História da África. Então, ou seja, é possível, né, fazer a leitura a partir daí e depois eles recriam também práticas educativas antirracistas e tem um momento de grande culminância. Nessa grande culminância, a gente observa o que eles conseguiram produzir de forma efetiva e como que eles transformam esse conhecimento para uma prática e expõe para a comunidade, né? Tem um grande culminância, já está por mais de acho que 15 anos esse projeto, então, não nessa escola, mas que acompanha esse professor coordenador. Então, é uma prática muito interessante, certo? Nesses 2 últimos anos, agora, a gente tem trabalhado com a educação infantil. E na educação infantil, as professoras, minhas orientandas do grupo de pesquisa, têm construído materiais didáticos pedagógicos. Ou seja, elas têm feito um arsenal, né, de materiais. E aí é interessante, Grazi e França, e Marcelo também, que é gestor, né? Que elas têm que levar o material todos os dias para a escola e todos os dias para casa. Todos os dias para a escola e todos os dias para casa. Porque a escola não tem esse reservatório, então esse lugar para que as professoras possam guardar esse material em casa, né? E no que consiste esse material, né, da educação infantil para isso? São bonecas, são bonecos, os livros de literatura, inúmeros, tem um acervo, vão construindo um acervo, né?
e outros materiais pedagógicos que buscam trabalhar as relações étnico-raciais e as relações de gênero também. Então, nós, inclusive, produzimos um livro que foi lançado no ano de 2019. É um dos livros mais... é um livro físico e um e-book, tá? Ele tem sido um dos mais baixados pela editora, né? Que é Pedro João Editora. Então, esse ano a gente recebeu essa devolutiva da editora, que tem sido um dos mais baixados. Por quê? Porque dentro desse nosso grupo de pesquisa e dentro do mestrado, a gente procurou aglutinar as diversas experiências nesse livro. Então, é um material bem bacana, que daqui a pouco eu pego e mostro para vocês o livro, tá? Deu meu tempo, Fancy? Então, tá certo. Eu vou pegar o material, eu vou mostrar, dizer qual livro que a gente tem trabalhado, que trazem essas nossas experiências, né? É um livro organizado por mim e pela minha outra colega, a professora Leia, e a gente traz essas experiências, né, que trabalha relações étnico-raciais e de gênero. Bem bacana. Obrigada. Eu volto a falar daqui a pouco. Obrigada, prof. Bartô. Foi bom te ouvir. E eu anotei aqui 3 páginas, várias coisas que tu foi falando, eu fui anotando para a gente conversar depois. Esqueci de falar do grupo T. Pode falar sobre eles, pode apresentar. Depois eu falo. Tá, então pode ser. Eu vou chamar agora a Grazi ou o Ângelo? Grazi, não estou te vendo. Não estou vendo a Grazi. Mas enquanto a Grazi não aparece, eu tenho comentários aqui que eu gostaria de ler do pessoal nas páginas. Aqui. A Fernanda Oliveira. O diretor Ângelo é uma grande inspiração e exemplo de gestão que traz os seus como protagonista. A Duda Chitolina. Nós da EMEI Pedacinho de Céu aqui em Esteio, depois da última formação proposta pelo CISME, na pessoa da Grazi, iniciamos a produção de bonecas e bonecos pretos em todos os tons. Temos o pessoal que sabe costurar na escola e outros que sabem pintar, e todos que estão na escola neste momento estão participando. Quando fomos comprar tecido, ainda conversamos sobre a não utilização do termo cor de pele. Tudo é aprendizado, não podemos deixar que se perpetuem essas práticas culturalmente colocadas a nós, precisamos nos desconstruir e nos reconstruir antirracistas. Obrigada, Duda, prazer te ter aqui. Grazi, tá aí? Eu tô aqui. Então, eu achei que não fosse eu. Quer trocar com o Ângelo? Se puder, não sei, pode ser? Pode. Pode, sem problema. A gente tinha até combinado, né, Ângela, de eu ser a última, né? A gente combinou no bastidor, mas eu esqueci também, Grazi, vou te confessar. Eu estava pronta para ser a última. É que como a gente se apresentou nessa ordem, eu achei que a gente ia seguir, mas não tem problema, não tem problema. Por favor. Não tem problema, vamos lá, à vontade. Então, agora pessoal, a gente vai com o Ângelo. Perfeito. Eu estava encantado agora ouvindo a professora Bartô falando, porque ela tem uma didática, um jeito de falar, enfim, eu tive excelentes professoras e professores, mas eu gostaria de ter tido alguma professora como a professora Bartô que me dissesse esse tipo de coisa, porque, de fato, na nossa formação docente, a gente tem muita carência disso, né? A gente fala muito em equidade, pontuando sobre questões de deficiência, sobre questões socioeconômicas, mas as relações étnico-raciais, pelo menos no meu período de formação, eram coisas muito pouco ditas.
Então, que bom que no Mato Grosso do Sul tem a Bartolina, assim como no Rio Grande do Sul tem a professora Gladys Kercher, e tem tantas outras professoras pelo país com esse trabalho tão bonito acontecendo. Eu vou tentar, nesses 15 minutos que eu tenho, falar um pouquinho sobre a minha trajetória, e vou começar com ela voltando um pouco mais do que, do que poderia ser imaginado, porque eu vou falar de mim como aluno. Vou falar de mim como aluno de escola de periferia. Eu fui aluno dessa rede municipal, onde agora eu sou professor. Fui do mesmo bairro, inclusive, onde eu atuo atualmente. E, apesar de ser um aluno periférico, eu era um aluno branco. Então, quando eu estava no ônibus, isso eu relatei há pouco tempo num outro evento, eu nunca fui revistado. Ninguém nunca pediu para eu abrir minha mochila para mostrar as coisas que eu tinha dentro. Nunca pediram para eu descer do ônibus. E na situação em que disseram para descer todos os homens do ônibus, todos, e aí desceram os adolescentes, enfim, e jovens, e eu era um adolescente na época, quando eu desci do ônibus também, né, já que tinham mandado descer todos, eu não fui encostado no ônibus para ser revistado. E, e é óbvio que essa percepção não podia passar batido, né? Eu não posso fazer de conta que eu não percebi o motivo de eu não ter sido revistado. Apesar de ser um jovem periférico, estar no mesmo ônibus que os meus vizinhos, que os meus colegas, eu não fui revistado. Por que será que isso ocorreu, né? Há uma diferença cultural. Esse policial, eventualmente até um policial negro, frequentemente, não revista um rapaz branco. E por que isso ocorreu? Bom, eu percebia que tinha uma diferença, eu percebia como eu era tratado de maneira diferente dos meus colegas, dos meus amigos, mas eu demorei para que isso se refletisse na minha prática. Quando eu iniciei a aula, eu fiz tudo isso que a professora Bartolina recomendou que não se fizesse. Eu trabalhava, eu achava que trabalhar consciência negra era trabalhar como era ruim, como tinha sido ruim a escravidão. E eu ficava batendo nessa tecla da escravidão, da escravidão, da escravidão. Eu sou de um estado que tem no hino, tem no seu hino, e o hino que todo mundo sabe cantar: povo que não tem virtude acaba por ser escravo, e não por ter escravos. Como se a falta de virtude estivesse no ato da vítima sequestrada e não no ato de quem sequestra, né? Eu fui educado dessa maneira. Então, por mais que eu tivesse uma boa vontade, eu não tinha estudos, não tinha leituras nessa área, e então de uma certa maneira, eu acabava perpetuando essa cultura, porque eu reforçava nos meus alunos a ideia de que a ancestralidade deles era de pessoas que eram escravas, e a própria palavra escravos, não escravizados, né? Eram pessoas que tinham quase como se fosse inerente ao ser delas ser escravo. Eu repeti isso por muito tempo. E foi na educação com os meus colegas de trabalho que eu fui percebendo os meus equívocos. Colegas homens e mulheres, negros e negras, que foram me mostrando o quanto estava equivocado. E eu tinha até algumas falas muito boas. Por exemplo, quando algum aluno me pedia um lápis cor de pele, eu perguntava cor de qual pele, né? Então, algumas coisas eu já tinha, mas eu não percebia o quanto era importante valorizar a ancestralidade. E num estado como o nosso do Rio Grande do Sul, que a gente tem uma colonização alemã, italiana tão forte, que a gente tem festas para valorizar isso, que a gente tem um estado em que a gente... Eu não sou tradicionalista, eu não tenho bombacha em casa, eu não tenho nada da indumentária gaudéria, mas eu sei identificar todos os elementos. E uma vez, quando eu recebi uma professora na escola que estava fazendo um trabalho muito bonito de dança, a professora Perla, e ela veio toda vestida de amarelo, eu não sabia identificar qual era a divindade que ela estava representando. Eu perguntei para ela, porque na minha cabeça aquilo era um personagem que ela estava interpretando, um personagem muito bonito, mas eu não identificava o que era aquilo. Eu perguntei para ela, e ela generosamente me explicou o que era Oxum e tudo mais. Então, nós todos temos um déficit de conhecimento sobre parte da nossa ancestralidade, sobre parte das pessoas que fundaram, de certa maneira, o nosso país. Ainda que forçadamente, os povos africanos vieram para o Brasil e eles são parte constituinte disso. E não era só porque eu era um rapaz branco que eu não sabia disso, é porque a escola reforçava, perpetuava
uma opressão. Quando eu cheguei na direção da escola, isso já não faz tanto tempo assim, a caminhada já era outra. Então, já havia muitos estudos, muitas pessoas já havia o Dia da Consciência Negra como feriado em alguns lugares, como discussão em outros deveria ou não. Então, essa discussão já estava posta. E eu repito, a gente não pode fazer de conta que a gente não viu, que a gente não sabe o que a gente já viu. A ignorância é uma desculpa que a gente não pode usar para o resto da vida. Então, quando eu cheguei na direção da escola, eu tive a sorte, né, nem todas as pessoas têm essa sorte, eu digo sorte para mim, de ter professoras que faziam um trabalho primoroso em sala de aula e pude perceber esse trabalho. Então, nós temos lá na escola alguns projetos muito vistosos, o Desconstruir Estereótipos, por exemplo, projetos da educação de jovens e adultos, projetos de sala de aula, e o carro-chefe disso, o Afroativos, que na época não tinha nome. Ele era um projeto que foi acontecendo naturalmente em sala de aula, a professora identificou uma prática de racismo, ela foi combatendo com os alunos, ela foi se desconstruindo, foi se reconstruindo, e nesse movimento, o que a gente precisou na escola, na verdade, foi dar espaço para essa professora. A gente não precisou dar voz, porque as pessoas têm voz, né? O que a gente precisou foi dar espaço para que essa professora pudesse ser ouvida e para que outros professores também pudessem ser ouvidos. Porque a gente, como eu disse, teve essa sorte. Algumas escolas não têm essa sorte de ter nos seus quadros professores já com essa caminhada, já com essa clareza. Bom, nesse caso, o que a escola tem que fazer? Tem que apostar em informações, tem que compartilhar conhecimentos, tem que valorizar muito da sabedoria do lugar. Eu, antes de ser diretor, eu era supervisor. Confesso que eu não era um bom supervisor, mas eu tive sensibilidade para perceber certas coisas. Por exemplo, teve um momento que um professor da nossa escola, ele é um professor, ele é um babalorixá, e ele levou uma prática de tambor. Ele foi mostrar o que era o tambor, mas levou um tamboreiro para dentro da escola. A direção da escola, eu não era diretor ainda, a diretora da escola valorizava muito isso, então já não é uma coisa assim que eu instituí na escola, já era uma prática da nossa escola, a diretora valorizou isso, mas um grupo de pais foi contra falar sobre tambor, falar sobre tamboreiro e tudo mais, porque seria uma prática religiosa, enfim, com todas essas palavras negativas que se atribuem às religiões de matriz africana. E a direção da escola, na época, já bancou, né, e a supervisão da escola, enfim, bancou que não poderia ser assim, que todas as religiões têm que ter o seu espaço. A gente celebra o Natal, a gente celebra tantas atividades religiosas, a Páscoa, que são de religião cristã, então por que a gente não pode falar sobre as religiões de matriz africana? Então a gente foi se construindo desse modo. Agora, durante a pandemia, por exemplo, uma coisa que eu percebi, bom, a gente se colocou num dilema, né? O que nós vamos fazer, já que a gente não tem mais contato com os nossos alunos? Bom, essa série, né, a Prática de Educação Antirracista, que é um coletivo de educação antirracista, um coletivo de coletivos, ele buscou discutir isso. E eu, como eu falei no início, assim, eu sou o espectador mais privilegiado, porque eu estou sempre nas lives, eu assisto todas, né? Eu inicio, encerro elas, eu estou aqui na parte técnica dessas lives, e eu fui percebendo como o meu olhar foi se desconstruindo. Porque num dado momento eu fui olhar uma série de lives lá, os cards de uma série de lives de um outro coletivo, e eu parei e me dei conta que não tinha pessoas negras naqueles cards. E provavelmente eu não teria essa percepção no ano passado. Eu precisei assistir e participar de uma série de lives onde as pessoas negras tinham protagonismo para que eu percebesse que naquele determinado grupo, que era um grupo talvez até muito bem intencionado, né? Enfim, não vou julgar eles, mas que aquele grupo não tinha isso, não tinha uma pessoa negra entre as pessoas da live. Eu não perceberia isso ano passado. Então, a gente tem que dar a oportunidade para os nossos alunos de que eles percebam isso, de que eles não normalizem isso. Eles não podem normalizar que todos os espaços são ocupados por pessoas brancas. E a direção da escola tem obrigação de fazer isso.
o dia 20 de novembro é um dia que ele pode ser a culminância, ele pode ser a vitrine do que ocorre ao longo do ano. Mas a direção da escola tem a obrigação de fomentar nas práticas do ano inteiro e as relações étnico-raciais, não só de origem africana, mas também indígena, que essas relações sejam trabalhadas o ano inteiro, em sala de aula, nos projetos, nos eventos e, como o nome diz, nas relações. Quando ocorrer um episódio de racismo no cotidiano da escola, a gente tem que trabalhar isso francamente. A gente dizer, por exemplo, olha só, tu não acha tão bonito quando a professora Larice aparece na Fátima Bernardes falando sobre o projeto? Tu não acha bonito isso? Tu não acha bonito quando um colega nosso aparece no jornal do almoço lendo uma poesia, quando a outra colega... Tu não acha bonito isso? Mas isso não é bonito só para aparecer na televisão. Isso tem que ser bonito porque representa o que a nossa escola é. Então, a gente tem que trazer isso, fomentar isso nas relações cotidianas nossas. E isso tem que também ser considerado nas compras da escola, né? Quando uma escola vai comprar livros, ela tem que intencionalmente, e eu participei de uma mesa de discussão esses tempos que falava que grande parte dos municípios do Rio Grande do Sul não gastou um centavo na promoção das relações étnico-raciais. E eu questionei naquele momento, assim, será que não gastou, será que não comprou mesmo nenhum livro que pudesse ser encaixado nessa gama de práticas étnico-raciais? Bom, se não comprou, que trágico. Se comprou e não percebeu, também é trágico, porque a gente não pode se deixar levar pelo sabor do vento. Nós temos que ter uma intencionalidade nesse sentido. A supervisão da escola, os professores da escola têm que ter isso como algo intencional. Tem que haver planejamento nesse sentido, porque a gente não pode ser pego de surpresa. Eu fico até constrangido de falar depois da professora Bartolina e antes da Graziella. Eu já conheço a Graziella há bastante tempo, a professora Bartolina estou conhecendo hoje e está sendo para mim um grande prazer, porque são pessoas que têm uma caminhada muito grande. E a gente tem que perceber isso. Nós precisamos perceber a caminhada que as pessoas têm. As escolas são muito boas de perceber o professor que tem uma inclinação para literatura, o professor que tem uma inclinação para ciência, o professor da robótica, o professor que pode ser o regente do seu coral. As escolas têm que perceber também quais são os professores que podem fomentar práticas de educação étnico-racial, nas relações étnico-raciais, porque precisa haver projetos nessa área, precisa haver atividade corriqueira de sala de aula, mas precisam haver projetos. Eu defendo que os projetos aconteçam, porque são os projetos que fomentam essa discussão em todos os espaços. É no cafezinho, eles empoderam os alunos, eles dão visibilidade para os jovens passam a ser referência uns para os outros. Então, esses projetos precisam ser fomentados. A gente sabe, Porto Alegre está numa situação que não é positiva no sentido de incentivo aos projetos, a gente sabe que é isso. Imagino que outros lugares do Brasil também não, mas nós temos muita criatividade dentro da educação pública para superar desafios. E essa criatividade, essa inventividade, tem que servir também para isso. A gente não pode usar como desculpa que o poder público não fomenta essas práticas. É fato, o poder público não fomenta essa prática. Mas nós, como educadores, temos que ter o compromisso de superação. É um movimento contracultural, é um movimento de superação da normalização, e nós temos que ter isso como compromisso. Então, na gestão do RH da escola, o diretor precisa dar um jeito de organizar de uma certa maneira que as coisas aconteçam. Lá na nossa escola, a gente organizou de uma determinada maneira. Eu não vou dar aqui receita de como organizar em outras escolas, mas cada escola tem que perceber a sua maneira de fomentar, do início do ano até o final, essas práticas, assim como tem que fomentar a escrita, a matemática, a iniciação científica, e tem que perceber que tem matemática, que tem iniciação científica também nisso. Nessas séries de lives a gente já falou, por exemplo, da matemática das tranças, a gente já falou da cultura dos adinkras, coisas que a gente não aprendeu na escola, mas os nossos alunos têm que ter a oportunidade de aprender. Eu acho que eu
encerrei meu tempo agora. Fancy, se tu não me interromper, eu vou ficar falando por 1 hora aqui. E aí a Grazi não vai conseguir falar. Pois se tu não tivesse dito, eu ia deixar de ficar 1 hora falando, porque eu estou aqui ouvindo e anotando, e é muito bom te ouvir de verdade. Assim. Antes da Grazi, eu vou ler alguns comentários que têm surgido lá nas páginas. A Duda Chitolina fala que, como gestores e gestoras, nós temos que brigar muito pelo Estado laico. A Lisandra fala que a ignorância é uma desculpa que não podemos usar para sempre. Perfeita colocação do professor Ângelo. Eu anotei essa frase também, que eu achei excelente. A Mônica Aurélia Bonfim. E apaixonada pelo potencial transformador da educação. Grande alegria ouvir esses relatos, ou melhor, essas aulas. Sou alguém cujo conhecimento da minha negritude se dá na vida adulta, com mais de 30 anos. Sou médica e recebi convite para participar de uma atividade com a Secretaria Estadual de Educação no município onde trabalho. Essa aproximação tem sido crescente e gratificante. E como é importante para as crianças e jovens a minha presença no espaço escolar. Legal. Então, agora eu vou chamar a Grazi para apresentar. Tudo certo aí, Grazi? Tudo certíssimo. Então, agora é tudo no teu nome. Então, vamos lá. Eu quero dizer assim que depois, né? Depois dessa, fica difícil, Ângelo. Não faz assim. Pensa que é assim, facinho, não é tão facinho assim. Queria pedir, Ângelo, que tu pudesse já, então, colocar a apresentação do PowerPoint para nós, para que a gente possa, então, ir conversando. Então, acho que é importante dizer, a Eduarda, eu vi que ela está aí acompanhando, né, essa discussão, esse debate. Tenho muito orgulho, né, de poder contar com a presença, né, de colegas do município de Esteio, e tenho bastante alegria de poder ser referência, né, dentro do município na implementação das leis 10.639 e 11.645. Acho que é importante dizer, né, estou neste momento como mestranda, né, em educação na URGS, e dentro dessa possibilidade de estar acessando a academia, né, chegando, né, como pesquisadora, um lugar que eu achava e achei sim, por muito tempo, eu achei que não fosse meu espaço, meu lugar, porque, bom, a sociedade como um todo, na sua estrutura, foi me mostrando e dizendo para mim que não era o meu lugar. Então, eu demorei muito para me encorajar, demorei muito para buscar qualificação, né? E mais especificamente, demorei muito para chegar no mestrado, por acreditar que eu poderia, né? Que eu posso. Então, eu queria poder registrar isso antes da gente dar sequência. Pode passar, Ângelo. Então, acho que é importante dizer, né, o que me moveu, né, a poder lutar pela efetivação das leis, né, porque acho que é importante dizer, né, por mais que eu seja uma mulher negra, a gente, em algum determinado momento da nossa vida, a gente tem um momento que desperta, né, um momento que a gente acaba se dando por conta de que, da forma como tá, não dá. E quando a gente tem intrinsecamente, né, esse sentimento que move de querer mudar a sociedade, de fazer uma transformação da realidade, eu não podia, né, ficar aquém a isso, não tinha como. Então, logo quando eu sou desafiada e assumir concurso público em Alvorada, em Porto Alegre, como professora, eu percebo nas comunidades, né, que eu estava inserida como educadora, que a gente percebia uma ausência profunda do Estado, né, uma ausência profunda do Estado. E aí fica muito fácil a gente dizer que a periferia é um espaço criminalizado, né? É muito fácil dizer, porque é muito fácil dizer também que é um espaço que é abandonado pelo Estado. A gente já desde os primórdios a gente parte do vira-se, né? A gente tem que se virar. Então acho que é importante dizer que uma das coisas que me moveu então a esse despertar foi entender que a ausência do Estado, né? A ausência do Estado
faz com que a gente tenha grandes dificuldades de chegar na comunidade da forma como a gente gostaria e poder trabalhar da forma como a gente gostaria. E aí não está fora dessa discussão e desse debate o fato importantíssimo que é o papel de quem está inserido e imbricado com o processo de educação, né? Desde aquele que faz acontecer dentro do espaço escolar, dentro da sala de aula, no pátio da escola, na gestão da escola, na assessoria dessa escola, como secretário de educação e como prefeito ou prefeita, né? Também, uma das coisas que eu acho que me moveram assim, a pensar foi quando eu, como professora, fui desafiada a escola que é hoje, a Duda, né, é diretora, mas na época a Eduardo não era diretora. Eu tive a graça de encontrar um aluno que me fez eu olhar para os lados e, bom, tá na hora de fazermos realmente alguma coisa. Quando nos primeiros dias de aula, eu já sabendo que eu era a negra do espaço da sala de aula, um aluno não me dá a mão, né? Ele diz, não, eu não vou te dar a mão. E aí ele ainda me pergunta por que eu era preta, né? E aí eu devolvi para ele perguntando, tá, mas por que tu, né? Por que você não é preto, né? E aí, então, a partir desse dia, entendendo o contexto onde eu estava inserida, saindo de Alvorada, saindo de Porto Alegre, saindo de bairros e localidades onde, na maioria, nós éramos negros, e chegando, então, em Esteio, assumindo na cidade da região metropolitana, né, onde, na maioria da sua população, ela é habitada por imigrantes, né, e me percebo num contexto onde eu era a diferente, né, os meus eram diferentes. Outra questão que eu percebia dentro do trabalho, principalmente quando eu comecei a fazer ele efetivo dentro da escola, foi perceber que quem realmente executava as leis, quem aplicava as leis, era quem se afetava com elas. Seja uma Grazi da vida, por ser mulher negra, começou a militar no movimento negro, fazia parte do contexto da escola de samba, ou aquela colega branca que se afetava com a causa, que vinha, era tua parceira, que te ajudava a construir. E isso me incomodava, sempre me incomodou. Por que as leis que deveriam ser trabalhadas por todos nós, ainda dentro do contexto escolar, é trabalhado por aquele que se afeta à causa, né? Que tem essa relação com a causa? A outra questão foi o próprio tensionamento do movimento negro, né? Comecei a participar do movimento negro e perceber que o movimento negro tinha muita responsabilidade dentro desse contexto escolar para que, efetivamente, o trabalho pudesse acontecer no espaço escolar. Porque, muitas vezes, quem tensionava que isso acontecesse não era o Estado, né? Não era o gestor no seu papel como gestor, mas sim aquele movimento que cobrava, né? E aqui em Esteio, eu cito Unir Raças, que é o nosso movimento negro da cidade. E, por fim, a postura da naturalização do preconceito e da discriminação, que era, para mim, muito presente dentro da escola, né? Pode passar, Ângelo. Então, essa questão de ser muito presente dentro da escola, a naturalização, me fez pensar e me questionar do porquê que a gente ainda tem dificuldade de implementar. Então, falando da implementação propriamente dita, quando a gente começou, então, a trabalhar dentro da escola, esse trabalho ele começou a se tornar muito mais efetivo, ele conseguiu ganhar uma dimensão onde as pessoas começaram a perceber que a gente realmente precisava falar sobre, discutir sobre estudar sobre, nos capacitar sobre. Nós precisávamos qualificar nossos conhecimentos para que efetivamente a gente pudesse trabalhar. E eu comecei a perceber que, pelo fato de eu estar imbricada, envolvida no movimento negro, estudando sobre as questões raciais, que eu também não tinha total propriedade, não me sentia totalmente capacitada, percebi que eu tinha que sair da minha sala de aula e trabalhar esse empoderamento com os colegas, né? Então, a gente começou a ampliar. E aí, a gente começou a juntos aprendermos, ao ponto de a gente, quanto escola,
estarmos trabalhando de forma coletiva, estarmos como o Ângelo trouxe, né? Como Afrativos hoje funciona lá na escola. A gente não tinha um nome porque a gente fazia, mas a gente começou a fazer. E isso tudo muito gerou construções, né? E provocações, ao ponto de colegas virem nos perguntar quando é que seria o Dia do Branco, né? Quando a gente começou a fazer um trabalho mais ampliado dentro da escola, a gente percebeu que começou a incomodar, não só externamente, e as famílias, mas também começamos a mudar o contexto interno, onde as pessoas que estavam envolvidas nesse processo de aprendizagem, seja ela servente, seja ela o guardinha, o guarda lá do portão, seja a tia que fazia comida, independente de quem estivesse envolvido nesse processo de aprendizagem, a gente entendia que a gente precisava também aprendermos juntos, né? E, bom, a escola começou a ficar pequena, né? E aí, então, eu tive a oportunidade de ser convidada para atuar, sair da escola e compor, né, esse trabalho dentro da Secretaria de Educação com a missão de inserirmos, de garantirmos a implementação nos currículos das escolas e nas práticas das escolas. E acho que uma das coisas mais fantásticas que eu tive o prazer de estar à frente foi quando a gente teve a possibilidade de ter profissionais indicados pela escola para estar sendo o nosso elo de comunicação para que o trabalho dentro das escolas pudesse acontecer de forma efetiva. Então, a gente chamou esse grupo de africanidades, projeto diversidade de um grupo de trabalho africanidades. No início, esse grupo de trabalho recebia do município 2 horas a mais no seu salário, como um regime especial de trabalho, porque essas 2 horas, uma vez por semana, no final de tarde, a gente se reunia para estudar. O município pagava para esses profissionais, representantes de cada espaço escolar, sentava, a gente fazia formação, fazíamos debate, fazíamos discussão, nós conseguíamos pensar em ações para poder levar para o nosso contexto escolar e sermos a mola prepulsora deste projeto, porque a gente tinha também o entendimento que não podia ficar só sob a responsabilidade daquele profissional que respondia pela escola, mas que esse profissional pudesse ser o fio condutor, né? Aquele que pudesse empoderar esses profissionais para trabalhar. Pode passar, Ângelo. E foi então assim que a gente conseguiu. O que a gente queria? A gente queria desconstruir a ideia de que os meses de se trabalhar a temática da diversidade seria abril e novembro, né? Até o Ângelo já comentou sobre isso, né? Afinal, eu sempre dizia para os colegas, eu acordo negra todos os dias e o mesmo deve acontecer com os nossos alunos, né? Com os nossos estudantes. Uma outra questão que a gente queria era contar a história que não era contada dentro da escola. A gente tinha a missão de buscar aporte teórico, buscar materiais, buscar referências e levar isso para o nosso contexto escolar para dizer que existia uma outra história que não estava sendo contada. Também a gente queria ressignificar o lugar das diferenças, descolonizar o currículo da escola e sair da ideia do afeto à causa. Ai, Grazi, mas isso não era bom? É bom, mas a gente entende que quando nós estamos falando de lei, todos nós temos a responsabilidade de... Todos nós. E como a gente sabia, durante as formações, quando a gente ia para dentro da escola fazer formação para os professores, e a gente ouvia os professores dizendo, mas eu não me sinto preparado, nós tínhamos certeza que o que nós estávamos fazendo no caminho certo. Porque a gente sabia que essas formações, esses espaços que a gente estava proporcionando de empoderamento, de estudo, de debate, de discussões, faziam com que esses professores que não se sentiam preparados pudessem se sentir preparados e pudessem se sentir acolhidos e encorajados a aplicar a lei, a garantir a lei. Pode passar, Ângelo. E aí, bom, né, eu queria aqui só citar 2 atividades destaques. Eu até procurei o vídeo do Turbantaço, não achei, gente. Eu queria partilhar com vocês o vídeo do Turbantaço, mas não aconteceu. Esses trabalhos que foram se desenvolvendo ao longo do tempo, que foram sendo construídos ao longo do tempo, ele nos resultou, inclusive, numa publicação.
A gente publicou um livro no município, eu e a minha parceira Tati Filha, nós organizamos essa publicação com parceria da Secretaria Municipal de Educação, Câmara de Vereadores apoiou essa iniciativa, o movimento negro sempre esteve ao nosso lado, e nós conseguimos, então, fazer com que fosse para a rua todas as ações que estavam sendo feitas nas escolas. Tudo que a gente pôde construir ao longo do processo, não nada pontual, desconstruindo a ideia de que só abril e novembro a gente tinha que trabalhar com a temática. E o Turbantaço, que é um outro projeto que eu acho que é importante destacar, foi quando a gente foi procurado pela PUC em 2015, agora não lembro exatamente se foi 2015, 2014, 2016, desculpa. Quando a gente foi procurado, nós tínhamos uma ação que era turbantar as mulheres negras. A gente fazia um turbantaço público no centro da cidade, e a gente começou a começamos a ter visibilidade dessa ação. E fomos procurados pela PUC, que fazia um projeto com mulheres que estavam fazendo tratamento de câncer, e pediram, então, para que algumas mulheres nossas, mulheres negras, pudessem, então, participar de um vídeo institucional para trazer a ideia do turbante como um meio de fortalecimento e de superação da doença, né? E aí esse vídeo acabou nos motivando a fazer uma parceria com a Liga do Câncer da cidade, onde a gente arrecadou mais de 800 lenços, né? E foi possível, então, a gente ajudar tanto a Liga do Câncer da cidade quanto a própria PUC, que estava fazendo esse movimento. Nós trabalhamos sobre apropriação cultural, nós trabalhamos sobre a questão do quanto o turbante representa para o povo negro. Nós, inclusive, trouxemos, que não era essa a nossa perspectiva, né, de trazer o turbante como um elemento desse capital, desse mundo capitalista, né, que permeia, mas que sim um momento de mostrar o quanto a nossa cultura afro-brasileira tem muito a contribuir, né, muito a contribuir para este país que ainda nos trata de forma desumana, que nos trata ainda como não humanos, e colonizadora, né? Que ainda entende que o poder do homem branco sobressai sobre qualquer outra etnia. Pode passar, Ângelo. Pode passar. Eu não vou falar sobre isso. Acho que é importante. Pode passar. Pode passar? E aí, então, eu queria que o Ângelo pudesse trazer. Ângelo, eu não vou usar a salada de fruta dos orixás, mas eu só queria pedir e encerrar a minha fala, né, trazendo alguns dados, né, que eu acho que são bastante importantes. Hoje eu estou tendo a possibilidade de pesquisar e falar sobre o cumprimento dessa lei e de quem é a responsabilidade. E estou tendo a graça de poder fazer usufruto dos dados do Tribunal de Contas do Estado, que fez, em 2015 e agora em 2018, auditoria nos municípios do Rio Grande do Sul, onde o artigo 26A é a pauta principal, perguntando para os municípios, para os seus gestores municipais, de que forma eles estão garantindo a implementação das leis. E aí eu não posso me furtar de dizer que aqui eu trago uma realidade onde eu tive a possibilidade de estar à frente deste projeto e fazer com que esse trabalho pudesse acontecer. Mas eu fui embora, eu saí. E, infelizmente, eu fui embora, eu saí e o trabalho não continuou. E nós nos deparamos cotidianamente com pessoas que se afetam à causa e que só funciona se eu me afeto. Hoje, né, no nosso município, nós temos um secretário negro, né? Esteio tem um secretário negro, que inclusive é pós-doutor nas questões raciais, a questão étnico-racial, principalmente sobre a religião de matriz africana, e que ele, por ter essa trajetória, consegue ter um entendimento da aplicabilidade dessas leis. Mas até antes dele chegar até assumir, foi agora, faz meses que ele é o nosso secretário, antes dele nada foi feito. Né? Antes dele, a política de novo morre, o trabalho de novo
se some, porque a gente ainda lida com gestões, com gestores que entendem que o português e a matemática, né, são sim os principais motivos e razões de uma educação. E aqui, falando numa perspectiva de uma educação antirracista, entendo que a gente teria grandes avanços se os dados que eu possuo aqui na minha mão fossem diferentes, onde ainda o TCE aponta que dos 489 municípios que retornaram o questionário, nós temos 275 que ainda não implementaram a lei. Pensem, eu estou falando de 2019. 275 municípios que ainda não implementaram. Nos seus projetos pedagógicos, nós temos a previsão de apenas 380 que garantiram. Em relação aos conteúdos que não são dados na educação infantil, 497 municípios que nós temos no estado, 103 entendem que não precisa trabalhar as leis na educação infantil. 103 municípios. Em relação ao professor ser capacitado, 250 municípios não investem em capacitação dos seus professores. E, para finalizar, em relação ao investimento financeiro de toda a gama dos municípios do nosso estado, 70% dos municípios não investem nas políticas de implementação da Lei 10.639 e 11.645. Ângelo, eu falei demais, né? Eu vou deixar para as imagens passar nas minhas considerações. Não, a minha cara não era porque tu falou demais, Grazi. A minha cara era pelos números que tu estava apresentando, tá? São números Eu tinha ele tá apavorado ali me olhando. Não, Sim. é dos números, são... Sim. Enfim. Sim, os 70% ali, eu fiquei chocada. Eu tenho alguns comentários aqui para ler. Deixa eu passar. A Vera Lúcia Lopes fala: temos que descolonizar o pensar, o sentir e o fazer para enegrecer a educação brasileira. A Cris Santos comenta: tu acorda negra todos os dias e os alunos também. Ótima Exato. Fala, Grazi. Estás coberta de razão. A Jaque Franco fala que meu cabelo tá lindo. Obrigada, Jaque, é gelatina. Eu anotei aqui, enquanto vocês foram falando, eu fui anotando algumas coisas e vi que tudo que vocês falaram, na verdade, foi conversando. A fala da Prof. Bartô conversou com a do Ângelo, que conversou com a da Grazi, e isso eu achei muito interessante. Ali, em dado momento, a Prof. Bartô falou do coordenador pedagógico e da direção estimular a ERER e a educação antirracista nas escolas, e o Ângelo falou também ali sobre a questão que a gente tem a obrigação, enquanto gestor, de fomentar essas atividades e essas práticas antirracistas na escola. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho. A Prof. Bartô também ficou de falar sobre o grupo TES, né? E aí eu queria que vocês comentassem sobre essa questão de fomentar tanto a formação continuada para os professores dentro da escola, quanto a questão da gente também oferecer algumas práticas. O Ângelo comentou que a gente tem como ver e estimular que professores sejam esses disseminadores das práticas antirracistas, assim como a gente vê aquele professor que tem mais... não é talento, é uma questão de se identifica mais com as artes, com a educação tecnológica, enfim. Também tem aquele professor que é mais a cara das práticas antirracistas. E essa é uma coisa que a gente tem que identificar na escola e estimular com que aconteça. E aí eu acho que vocês acabam conversando muito os dois nesse sentido. Eu não sei quem queria falar primeiro. O Ângelo ou a Bartô? Uma coisinha só que a gente precisa dizer, assim, porque as pessoas, a gente fala muito assim em trabalhar os conflitos e que surgem eventualmente, e a gente pensa sempre nos alunos, porque obviamente os professores, né, como pessoas que têm mais idade, né, não é só cabelo branco que a idade nos traz, né, eles não deveriam ter práticas racistas e de modo geral,
que bom que tenham menos mesmo, né? Enfim, mas eventualmente acontece porque uma confusão que as pessoas fazem é o seguinte: quando acontece alguma situação de racismo, a gente não pode trabalhar como sendo uma divergência de opiniões, que é de maneira, é mais ou menos assim que os professores costumam trabalhar. Não, ele tem uma opinião que é assim, a gente vai trazer uma outra opinião que é mais parecida. Não, a gente tem que trabalhar aquilo como uma agressão. A gente não precisa crucificar o agressor, dependendo, obviamente, claro, da gravidade dessa agressão. Mas todo ato racista, ou como questões de gênero também, né, mas aqui a gente está falando racista, é uma agressão feita. A gente tem que trabalhar aquilo como agressão. O agressor tem que compreender aquilo que ele fez. Esse agressor, frequentemente, vai ser o aluno, mas, eventualmente, pode não ser o aluno. Eventualmente, o agressor pode ser até o professor, o diretor da escola, enfim, né? Qualquer um pode, aliás, não pode, né? Mas qualquer um eventualmente pode ter cometido isso, mas eventualmente o agressor pode ser até uma figura pública. E no tratamento daquela figura pública, daquele autor, daquela autoridade intelectual, a gente tem que colocar não como se nós estivéssemos confrontando duas opiniões. A gente está colocando uma pessoa que praticou ou pratica continuadamente uma agressão, e a gente tem que trabalhar isso como uma agressão realizada. E como a gente trabalha com agressão? Bom, como a gente vai trabalhar com uma violência física, como a gente vai trabalhar com círculos de paz, enfim, com todas as maneiras possíveis para trabalhar com isso. Mas é essa clareza que a gente precisa ter. Racismo é agressão. A prof. Bartô chegou a comentar, inclusive, sobre o recreio, né? Que é aquele sinalizador de onde acontecem essas agressões que o Ângelo está se referindo. É onde os alunos estão, não só os alunos, né? Mas, enfim, onde está mais solto aquele momento, onde tem aqueles tratamentos pejorativos. É o momento de xingar, é o momento onde acontecem a maioria das agressões. Professora, queria comentar também? Indo nessa linha do Ângelo, da questão da agressão, eu queria falar duas coisas, assim, reafirmar até mesmo, por exemplo, essa coisa da representatividade, ou então a importância de ter um professor ou uma professora negra dentro da escola, certo? Ou dentro daquele espaço. Porque o que a gente observa, o normal, entre aspas, é que o aluno, né, aproveitando aqui a fala da Grazi, eu acordo negra e o aluno também acorda negra. Mas quando a gente chega na universidade, quando a gente chega na escola, é o professor branco que nós vemos, observamos. É o professor branco que está lá, é a diretora branca que está lá, entendeu? Que são estudantes brancos também que estão nos corredores da universidade. Então, assim, olha, então esse, Ângelo, eu queria dizer que é um tipo de violência, né? Ou seja, a gente não tem a representatividade ali colocada. E nessa mesma linha, dizer para a Mônica por que nós descobrimos a negritude já na vida adulta, um dos comentários dela, né? Que a gente descobre a negritude na vida adulta. Porque nós não temos essa representação. Nós não temos aquela pessoa negra da comunidade que vem para dentro da escola e dá o seu testemunho. Que a gente se espelha nessa pessoa negra para dizer que não, eu quero ser igualzinho a essa pessoa negra que está lá. É essa pessoa negra que é um juiz, é essa pessoa negra que é uma professora do ensino fundamental, uma professora do ensino da universidade. A gente não tem essa representação. Isso é um tipo de violência muito comum e que as pessoas não percebem o quanto que isso abala na questão dessa luta antirracista. E uma das práticas, Fancy, que o grupo TES desenvolveu aos seus longos de 35 anos, é essa questão da representatividade.
Uma das primeiras ações, quando a gente iniciava o nosso cursinho pré-vestibular, a gente trazia uma personalidade negra. Uma personalidade negra para falar: olá, bom dia, eu sou fulano. Ou seja, esse valor da representação. Essa é uma prática antirracista. Então, por que nós não levamos para a escola, né, uma pessoa, uma juíza, uma promotora, uma advogada, uma médica, que esse aluno que é cordon-negro olha, é possível eu ser uma advogada, é possível que eu possa ser uma pessoa de destaque nessa sociedade. Eu quero ser igual a ela. Eu quero ter esse cabelo aí, poderoso. Você entendeu? Ou seja, é preciso que a gente faça. É uma prática antirracista, é uma prática pedagógica tão simples, né? Tão simples e que surte um efeito poderosíssimo naquela pessoa sendo atingida pelas práticas que não vêm nesse sentido. Então, eu queria dizer que o Grupo TES, né, a grande história dele vem nesse sentido, de trabalhar com a formação, tanto com a formação dos professores, quanto na formação de outros grupos, certo? E assim, sempre foi o nosso grande aprendizado no grupo do Movimento Negro, que é de estudo, a gente sempre estudou, priorizou pelos estudos, né, trazendo isso, mas efetivamente trazendo os grandes exemplos, certo? Então, acho que essas duas questões que eu queria trazer, né? E esses espaços ocupados, o Ângelo falou uma coisa muito interessante, que por que, né, que só os brancos estão ocupando esses espaços só que eu diria, Ângelo, de sucesso, porque outros espaços são ocupados por pessoas negras, né, que são as prisões, o número de mortes na Covid-19, pela Covid-19. Então, por exemplo, a gente não tem como falar de prática antirracista se a gente não localizar também essa crise da saúde, né? Essa pandemia terrível em que nós observamos que as pessoas negras estão sendo mortas, muito maior número, tanto no Brasil quanto no mundo. Ou seja, a pandemia traz também práticas que nós devemos quebrar na institucional, no atendimento à saúde, na questão da economia. Então, com a pandemia, fica super evidente o tanto que a população negra sofre o racismo. E aí é dessa forma mesmo, no ensino, no ensino, na saúde, no acesso aos bens de consumo, no acesso aos bens da saúde, a uma hospitalização, ao plano de saúde. É por isso que esses números estão cada dia maiores no mundo inteiro, não só no Brasil. Mas a gente faz o recorte do Brasil, então a gente tem que se indignar com essa questão. Essas práticas antirracistas, elas devem ser reafirmadas em todos os espaços que a gente está, né? Hoje, mais do que nunca, na pandemia, a gente traz isso. E eu trouxe aqui o livro que eu disse, tá? Que está em forma de e-book, que a gente pode buscar, Diálogo sobre Identidade Étnico-Racial, Gênero e Sexualidade, Caminhos para a Transformação. É coordenado pela professora Léa Teixeira Lacerda, por mim, Bartolina Ramalho Catalante, e Cristiane Pereira Lima, que é uma das nossas mestrandas do curso, né? A editora é Pedro João Editores, tá? Então, assim, tem sido, no ano de 2019, foi um dos e-books mais baixados. Então, isso é bacana, né? Ou seja, nesse livro a gente traz aqui as práticas antirracistas, né? Para essa transformação
ainda. Então, são diálogos, trabalho produzidos pelos nossos acadêmicos, que a gente teve todo o carinho de compilar e transformar nessa linda arte. A capa é linda, maravilhosa. O autor dela, infelizmente, essa semana faleceu, dessa arte, né? Que é o Heron, e enfim, né? Mas é um livro muito bacana, produzido pelo curso de mestrado e coordenado por nós, tá bom? Eu agradeço muitíssimo, viu? Foi muito bom. Grazi, a sua fala forte, parabéns, fiquei muito feliz de ouvir você. Ângelo, também, obrigada. Obrigada, Lance. Imagina, senhora, é um prazer te ter aqui. Tem um comentário da Jaque, que é o segundo secretário de Educação negro que tem a notícia. O outro é de Cristal, aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios e 2 secretários de Educação negro que a gente tem notícia. A Rosemary também comenta que os dados que que a Grazi trouxe são relevantes e muito importantes. E o Ângelo aqui também escreveu, o Ângelo podia ter dito, que teve a oportunidade de ter uma secretária de Educação negra em Viamão no ano de 2003. E aí, falando sobre o que a Grazi, os dados que a Grazi trouxe, eu acho que conversa um pouco com o que a professora Bartô estava falando agora, sobre a questão de onde estão os negros, enfim, como é que são as políticas gerais aqui no Brasil para a população negra. E esses dados que a Grazi trouxe, é isso, são resultados disso, né? A prof estava falando agora dos dados da Covid, estava falando dos dados da educação no Brasil, e aí tem essa conversa com os dados que a Grazi trouxe, de tão pouca gente, enfim, tão pouca gente na Secretaria de Educação, dos números baixos de investimento em políticas para ERER nas escolas e nos municípios. Não sei se você quer comentar, Grazi. Eu quero muito, estou me coçando aqui, né? Eu acho que é importante a gente pensar, quando a gente fala de uma política antirracista, né? E que a gente quer partir dessa perspectiva de uma educação antirracista, a gente já vem nesse discurso e a gente precisa sair do discurso de que não basta ser contra o racismo, é preciso que a gente seja antirracista, é preciso que a gente tenha ações. E eu acho que é isso, né? Quando a professora Bartô traz, né, que a gente não se vê nas representatividades, isso acontece com as nossas crianças, isso aconteceu com a gente, né? A gente chegar na escola e descobrir o racismo da forma mais perversa. E é isso. O que a gente precisa pensar é que a gente tem que desconstruir, né? Esse racismo que está estruturado, nós temos que parar de reproduzir, porque a escola hoje, ela reproduz, ela replica, ela faz com que, de novo, as nossas crianças descubram o racismo de uma forma perversa. Se não são escolas como a escola do professor Ângelo e outras tantas, que compram a ideia de entender que dentro do espaço escolar eu preciso ser intercultural, eu preciso entender as especificidades, eu preciso respeitar a cultura do outro, eu preciso conhecer a cultura do outro, né? Eu preciso partilhar, agregar, somar com a minha cultura. Nós vamos continuar tendo escolas reproduzindo e reproduzindo e reproduzindo o racismo estrutural. E acho que é muito importante, quando a gente se depara com resultados como este, que a gente teve a possibilidade de acessar do TCE, a gente chora. Eu chorei. Na primeira vez que eu li os dados, eu chorei, porque eu vi municípios justificando que não trabalhava com a lei, porque na sua cidade não tinha negros. Então, eles não aplicavam a lei. Eles não entendiam que tinham que aplicar porque nessa cidade não tinha comunidade indígena. Então, a gente se depara, Rio Grande do Sul, estado racista, né? Onde nós existimos, eu estou aqui, nós estamos aqui, nós precisamos compreender e entender
de que forma se dá esses processos. Não dá mais para a gente reproduzir a escola de sempre. Não dá mais. A gente precisa entender que existimos e resistimos. Só que a gente está cansado. Eu estou cansada, né? Eu estou cansada de todo dia ter que provar que eu sou capaz. Eu estou cansada de ter que provar que estou num espaço de poder e que mereço estar, né? Eu estou cansada de, infelizmente, a todo momento a gente tem que se reafirmar com conhecimento, com, enfim, né? A gente está cansado, nós estamos cansados e a gente está cansado de morrer, né? A gente ouve os discursos, as nossas crianças são o futuro do Brasil. Que crianças é o futuro do Brasil? Porque as nossas pretas estão morrendo. As nossas crianças pretas, os nossos jovens pretos, a cada 23 minutos estão sendo mortos. Então é isso, a gente precisa entender que a aplicabilidade da ERER no contexto escolar precisa realmente provocar, fazer com que aqueles que estão no poder sejam responsáveis pelo que estão fazendo e sejam responsabilizados. E acho que é muito importante, quando a Bartô fala, né, que é candidata a vereadora, pré-candidata a vereadora do seu município, e que está colocando o seu nome à disposição para concorrer, nós precisamos de muito mais Bartôs pelo Brasil. Porque enquanto nós estivermos à mercê da caneta na mão do homem branco, nós não vamos ter espaços. Nós precisamos construir os nossos. Nós precisamos estar representados. E acho que o Ângelo traz uma coisa que é bastante importante. Eu estou aqui fazendo o meu lugar. Ele falou isso, né? Estou aqui no meu lugar de fala. E o Ângelo tem total propriedade para falar no lugar de fala dele, né? Ele tem total propriedade porque ele, para mim, é uma das referências como gestores que entendem qual é o seu lugar e qual é o seu papel frente à sociedade. Então, eu queria contribuir dizendo isso, que nós temos aí na mão de quem tem o poder. Eu vejo hoje, 17 anos depois da criação da Lei 10.639 e 12 anos da 11.645, possibilidades que estão nas mãos de quem tem o poder. E nós, como professores, também somos as pessoas que têm o poder, né? Não esqueçam disso. Então, é nós, professores, que temos o poder de transformação, é a gestão lá na equipe pedagógica da escola, é as direções de escola, é a assessoria que está responsável por acompanhar, porque tem alguém que precisa fiscalizar se isso está acontecendo na escola, e está na mão do gestor, seja o gestor da Secretaria de Educação, seja a prefeita ou prefeito dessa cidade. Porque nós precisamos entender que o Estado deve isso para o nosso povo e para os povos indígenas, e com urgência, né? Nós temos urgência, é para ontem essa mudança. Perfeita, Grazi. A Miris Batista comenta: que beleza de debates, grata por essa aula, parabéns. E é realmente, Miris, é uma aula. Tudo que os nossos 3 convidados falaram e abordaram, eu anotei várias coisas aqui, porque realmente foi uma aula, assim, foi forte de ouvir e de ver também como eu tinha dito antes, como conversam as falas de todo mundo. Uma parece que a gente, claro que a gente combinou, porque eu convidei todo mundo, mas eu não sabia que o que eles iam falar fosse casar tão perfeitamente assim. Eu acho que foi muito fortuito, foi um casamento muito, muito interessante entre as falas de todo mundo. Assim, eu tô bem contente com isso, estou bem contente. Aqui a Cris Santos fala, ótima fala da Grazi, precisamos de mulheres negras na política, de fato. Eu acho que o nosso país ele é sustentado por mulheres pretas, né? São as mulheres pretas a base, e nós precisamos dessa representação no Congresso, nas câmaras, no Senado e na presidência. Vai ter uma hora. Não é à toa que abateram uma em março de 2018. Né? Exatamente. Exatamente. A Vera Lúcia comenta que eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Essa frase da Conceição Evaristo, que é fortíssima. Eu acho que eu vou deixar agora para, caso vocês queiram... Poder, né?
não morrermos e de tomar o poder. É isso que nós precisamos, estar em espaço de poder, como a Graziela disse, muitíssimo bem definido, né? Que vai desde a sala de aula, que é o espaço do poder, né? A coordenação pedagógica, a direção da escola, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, né? Eu penso que esse é o nosso intento, essa é a nossa persistência. Para não morrermos, a gente também tem que tomar esse poder. Eu penso que é isso que faz com que a nossa prática seja respaldada mesmo por pensamentos que vão contra, né, todo tipo de racismo, todo tipo de preconceito, e coloquem práticas antirracistas na ordem do dia. Perfeito. Eu vou deixar agora. Eu ia comentar mais coisas, mas para com isso. Eu vou deixar, caso vocês, para fazer um encerramento, né? Deixar a fala de vocês de despedida, de encerramento, enfim. Fica livre, começando com o Prof. Bartô, pode ser? Pode ser. Eu quero agradecer, Nancy, muito esse espaço, né? Foi, como você disse, eu acho que nós combinamos sem combinar, mas um dos papéis legais de quem vai fazer a articulação da live é pensar nos perfis, né? E o que cada um pode falar para que a live seja um sucesso. E essa foi uma live de sucesso. Então, eu agradeço a você pelo convite, pela mediação e por essa oportunidade. Agradeço muitíssimo ao Ângelo, que trouxe aqui a sua experiência, né? Bem bacana. Enquanto a gente combinava, nós falamos, não, o Ângelo vai vir com seu lugar de fala, de homem branco, discutindo essa educação antirracista aí, vai ficar uma coisa muito bacana. Então, Ângelo, muito obrigado. Eu acho que é isso mesmo. E a Grazi, que trouxe assim, uns dados maravilhosos, né? Experiência construída ao longo do tempo. Esses dados que você levantou e que fazem parte da nossa realidade, são esses dados que a gente precisa reverter, que nós precisamos reverter. Você trouxe dados dos municípios, né, em que mais de 70% das escolas não fazem implantação das diretrizes, né, curriculares antirracista, contra a discriminação étnico-racial. Então, são esses dados que, quando eu disse que a gente tem que tomar o poder, e que tem que acontecer, né? E aí, cada uma das pessoas tem esse papel de fiscalização. Nós, os diretores, os supervisores, os coordenadores pedagógicos, todos nós precisamos caminhar nesse sentido. Então, muito obrigada pela parceria, muito obrigada pelo convite. Eu quero convidar as pessoas também a visitar a página do Professora Bartô, né? Porque nós, para revertermos e chegarmos no poder, a gente precisa de aliados, a gente precisa de parceiros fortes e que estejam conosco, construindo esse sonho aí de derrubar todos esses dados destacados aqui pela Grazi. Muito obrigada, gente. Boa noite aos nossos amigos que nos acompanharam até aqui. Eu tenho acompanhado aqui, estão firmes. O número ninguém saiu. Desde o começo a gente mantém um público fiel. Muito obrigada. Ângelo? Eu só posso agradecer, né, pelo convite. E para quem ainda tem dúvida da importância das ações afirmativas, que são ainda maior do que isso, eu convido a fazer uma reflexão. Eu sou uma minoria, eu sou um homem gay. E é uma minoria que precisa também ser respeitada e precisa de igualdade e tudo mais. Mas não é uma minoria que precise, talvez, por exemplo, de cotas. Porque a minoria que eu represento não é uma minoria com uma estrutura hereditária que nos coloque em situação de desvantagem. As pessoas olham para o meu rosto, elas não sabem dizer se o meu pai e a minha mãe eram de um grupo que tenha sofrido
agressões históricas, no sequestro, tudo mais. Então, é por isso que algumas minorias precisam de ações afirmativas de uma ordem, outras minorias precisam de outras ações de outra ordem. É muito importante quando uma mulher negra como a Grazi está numa situação de poder, uma mulher como a professora Bartô ou como a professora Fancy, porque essas mulheres negras, elas puxam junto a sua família, elas mudam um processo histórico, é uma teimosia de dizer assim, nós não aceitamos esse lugar em que nós nos colocamos. Então, é por isso que essas ações são tão importantes. E é por isso que a gente precisa, então, ressignificar isso, e a educação serve para isso. Serve para trabalhar todas as questões de injustiça e de subverter essas injustiças e nos colocar numa situação de tentar buscar uma equidade social. E das relações étnico-raciais não poderia ser diferente, né? Show. Ângelo, isso que tu falou é uma coisa que eu adoro, que quando sobe uma pessoa, ela puxa as outras. Isso é real, oficial. Eu fui a primeira a me formar na minha família, e depois de mim, meu irmão se formou, e agora eu vou ter mais 2 primas se formando também. Então é isso. Uma pessoa, quando sobe, ela não vai sozinha, ela puxa as outras com ela, puxa toda a família e puxa a comunidade. Isso acho que é muito importante. Graziela, querida. Coisa boa ouvir o que tu acabaste de dizer, né? E eu acho que isso vem acontecendo com a nossa geração. A gente está tendo a possibilidade de acessar a universidade e poder reverter este cenário. A gente precisa mudar esse cenário. E que bom que nós estamos sendo os responsáveis por ajudar, né, a mudar esse cenário, tanto dentro das nossas famílias quanto na sociedade. Eu quero agradecer muito por esse momento de troca, de partilha, de conhecimento, de reflexão. Quero dizer muito para a Prof. Bartô, que desejo toda a sorte nessa caminhada, que a gente sabe que é uma luta difícil, mas é uma luta importante. Então, agradecer pelo que a gente pôde ouvir hoje, pensar, mas mais do que nunca te desejar sorte para o que está por vir, né? Dizer para o Ângelo, né, querido Ângelo, que para mim foi uma alegria esse reencontro. Temos que dizer que a gente era estagiário do magistério lá, sei lá quantos anos, nem vamos falar, mas a gente traçou os nossos caminhos desde sempre, e que bom, que grata alegria que a vida e o destino estão fazendo com que a gente se reencontre, e se reencontre desta forma, né? Tenho orgulho, muito orgulho do profissional que tu te tornou, né? E fico emocionada mesmo, porque acho que é isso, eu não esperava menos de ti, e fico muito feliz por tudo isso. A Lari, que está nos bastidores, de agradecer essa oportunidade, eu queria muito falar sobre gestão, porque eu acho que é isso, nós precisamos mostrar para a sociedade que a gente precisa entender que a gente precisa sair do discurso e partir para a prática, senão a gente não vai conseguir mudar. E agradecer, França, pela nossa condução, pela nossa mediação. Acho que é isso, acho que a gente se soma nessa, e também estou à disposição, Diri, quando a gente precisar lá na escola, né, poder estar fazendo alguma coisa que a gente possa estar contribuindo, também me coloca à disposição. E agradecer a todos que acompanharam, querendo ou não, são quase 9h30, né? São 2 horas que a gente está aqui debatendo sobre ERER, né? E acho que não é assim, não é pouca coisa, né? 2 horas debatendo o tema que por muito tempo a gente nunca teve espaço, né? É dizer que o Afroativos e a escola, né, Ângelo, mais do que nunca estão aí repercutindo uma história nova. Vocês estão escrevendo uma história muito importante para a educação das relações étnico-raciais no nosso município de Porto Alegre, mas não só em Porto Alegre, como no nosso estado, né? Muito obrigada. Gente, muito obrigada pela presença dos 3. Como eu falei lá no começo, como gestora nova e preta, né? Eu queria muito ouvir, queria muito que tivesse algo nesse sentido sobre gestão e ERER, e eu fiquei muito contente demais com a presença de vocês, com a fala de vocês, por terem aceitado o convite de participar
dessa live, dessa conversa. Eu estou muito feliz e só posso agradecer. Agradeço também a Lari pelo convite para participar do nosso coletivo. Agradeço ao Afroativos, que é esse projeto que eu amo, ó, sou fã do Afroativos. E eu também queria, Ângelo, pode projetar, eu queria avisar o pessoal que está aqui que nós temos mais 2 lives para tem mais uma live para essa semana, e já vou falar sobre a da semana que vem. Nessa semana, na página do Afroativos, às 5 horas do domingo, vai ter uma live sobre a presença africana em Lisboa, com José Lino, que é membro da associação desde a sua fundação, Associação Batoto Ieto, de Portugal, Lisboa. Esse nosso convidado, José, faz tem um grupo que faz visitas guiadas a locais onde tem a presença negra em Lisboa. Eu acho que vai ser bem interessante o bate-papo com ele, saber como é que as coisas estão acontecendo lá e como que são essas visitas, como que é a associação. Então, nesse domingo, às 17 horas, às 5 horas da tarde, aqui na página do Afroativos, vai ter essa live com o José. E na próxima quarta-feira, as lives de práticas de educação antirracista continuam. E aí os convidados vão falar sobre educação quilombola. Nós vamos ter o Onir Araújo, que é advogado popular. Vamos ter a Genesi Flores, que é uma liderança do Quilombo Flores. O Jamaica, que é uma liderança do Quilombo dos Machados. E também a Cláudia Luísa Jeferino Pires, que é professora do Departamento de Geografia da URGS. E tem também o Paulo Sérgio da Silva, que é integrante do IACOREG e professor de História da Rede Municipal de Porto Alegre. A mediação vai ficar com a professora Patrícia Pereira. Daí vai ser na quarta-feira que vem, às 7h30, enfim, como tem sido sempre nas nossas quartas-feiras, aqui na página do Afroativos. Aí a conversa vai ser sobre educação quilombola. Então, agora, eu agradeço mais uma vez a presença de todo mundo que está aí nos assistindo, a presença dos nossos convidados, e a gente se vê nos próximos capítulos dessa importante história que a gente tem construído aqui. É isso, pessoal. Um abração. Obrigada. Até mais. Beijo. Agradecida.